Audiolivros em português. Apresenta o Mahabharata, por Krishnadvaipayana Vyasa. Livro 1. Adi Parva. O livro do início. 14 Viduragamana Parva. Vaisampayana disse: as notícias foram levadas a todos os monarcas, que tinham ido à escolha de marido de Draupadi, por seus espiões de confiança, de que a bela Draupadi estava unida em casamento com os filhos de Pandu. E eles foram também informados de que o herói ilustre que tinha encordoado o arco e acertado o alvo era ninguém mais do que Arjuna, o principal dos guerreiros vitoriosos e de todos os manejadores de arco e flechas. E se tornou conhecido também que o guerreiro poderoso que tinha arremessado Salya, o rei de Madra, ao chão, e que em cólera tinha apavorado os monarcas reunidos por meio da árvore, que ele tinha arrancado, e que tinha tomado sua posição perante todos os inimigos com total destemor, era ninguém mais do que Bhima, aquele destruidor de tropas hostis, cujo toque apenas era suficiente para tirar as vidas de todos os inimigos. Os monarcas, ao serem informados de que os Pandavas tinham assumido o disfarce de brahmanes pacíficos, se admiraram muito. Eles até o momento sabiam somente que Kunfi com todos os seus filhos tinha morrido queimada no incêndio da casa de Laka. Eles, portanto, agora consideravam os Pandavas como pessoas que tinham voltado da região dos mortos. E se lembrando do esquema cruel idealizado por Puroshana, eles começaram a dizer: oh, que vergonha para Bhishma e Dhritarashtra da família Kuru! Depois que a escolha de marido havia acabado, todos os monarcas, que foram lá, sabendo que Draupadi tinha se unido aos Pandavas, partiram para os seus próprios domínios. E Duryodhana, sabendo que Draupadi tinha escolhido o dono de corcéis brancos, Arjuna, como marido, ficou imensamente deprimido. Acompanhado por seus irmãos, Asvatthama, seu tio, Sakuni, Karna e Kripa, o príncipe partiu com o coração pesado para a sua capital. Então Dussasana, corando de vergonha, dirigiu-se ao seu irmão suavemente e disse: se Arjuna não tivesse se disfarçado como um Brahmane, ele nunca teria conseguido obter Draupadi. Foi por aquele disfarce, ó rei, que ninguém pode reconhecê-lo como Dhananjaya. O destino, eu penso, é sempre supremo. O esforço é inútil, que vergonha para os nossos esforços, ó irmão. Os Pandavas ainda estão vivos. Falando dessa forma um ao outro e culpando Puroshana, por seu descuido, eles então entraram na cidade de Hastinapura, com os corações tristes e angustiados. Vendo que os filhos poderosos de Parita haviam escapado da casa ardente de 389. Laka e se aliado a Drupada, e pensando em Drishtadyumna e Sikandin e nos outros filhos de Drupada todos habilidosos em combate, eles foram tomados pelo medo e dominados pelo desespero. Então Vidura, sabendo que Draupadi tinha sido ganha pelos Pandavas e que os filhos de Dhritarashtra tinham voltado para Hastinapura, em vergonha, com seu orgulho humilhado, ficou cheio de alegria. Ó rei, se aproximando de Dhritarashtra, Kshatriya disse: os Kurus estão prosperando por boa sorte. Ouvindo essas palavras de Vidura, o filho de Vishitravirya, adivinhando, disse em grande alegria: que boa sorte, ó Vidura! Que boa sorte! Por ignorância, o monarca cego entendeu que seu filho mais velho Duryodhana tinha sido escolhido pela filha de Drupada como marido. E o rei imediatamente pediu que vários ornamentos fossem feitos para Draupadi. E ele mandou que Draupadi e seu filho Duryodhana fossem trazidos com pompa para Hastinapura. Foi então que Vidura disse ao monarca que Draupadi tinha escolhido os Pandavas como maridos, e que aqueles heróis estavam todos vivos e em paz, e que eles foram recebidos com grande respeito pelo rei Drupada. E ele também informou Dhritarashtra de que os Pandavas estavam unidos com os muitos parentes e amigos de Drupada, cada
um possuidor de grandes exércitos, e com muitos outros que tinham ido à escolha de marido. Ouvindo essas palavras de Vidura, Dhritarashtra disse: aqueles filhos são tão estimados por mim quanto eles eram por Pandu. Não, até mais. Ó, escuta porque o meu afeto por eles agora é ainda maior. Os filhos heróicos de Pandu estão bem e em paz. Eles conseguiram muitos amigos, seus parentes, e outros que eles têm ganhado como aliados, são todos dotados de grande força. Quem entre os monarcas em prosperidade ou adversidade não gostaria de ter Drupada com seus parentes como aliado? Vaisampayana continuou, tendo ouvido essas palavras do monarca, Vidura disse: ó rei, que a tua mente permaneça assim sem mudar por 100 anos. Tendo dito isso, Vidura voltou para a sua própria residência. Então, ó monarca, foram até Dhritarashtra, do Duryodhana e o filho de Radha, Karna. Dirigindo-se ao monarca, eles disseram: nós não podemos, ó rei, falar de nenhuma transgressão na presença de Vidura. Nós agora te encontramos sozinho, e portanto, diremos tudo o que queremos. O que é, ó monarca, que desejas fazer? Tu consideras a prosperidade dos teus inimigos como se essa fosse a tua, que elogias os Pandavas, ó principal dos homens, na presença de Vidura. Ó impecável, tu não eides, ó rei, do modo que deverias. Ó pai, nós devemos agora agir todos os dias, de modo a enfraquecer a força dos Pandavas. Chegou a hora, ó pai, de deliberarmos juntos, para que os Pandavas não possam tragar a nós todos com nossos filhos e amigos e parentes. 390. 203. Continuação do Viduragamana Parva. Vaisampayana disse: Dhritarashtra respondeu dizendo: eu desejo fazer exatamente o que vocês recomendarem. Mas eu não desejo informar Vidura disso, nem pela alteração de um músculo. Foi, portanto, ó filho, por isso que eu estava elogiando os Pandavas na presença de Vidura, para que ele não pudesse saber, nem por um sinal, o que está em minha mente. Agora que Vidura foi embora é hora, ó Suyudana, do Duryodhana, de me dizer o que tu pretendes, e o que, ó Radeya, Karna, tu também pretendes. Duryodhana disse, que nós, ó pai, por meio de brahmanes habilidosos e de confiança, procuremos produzir desavenças entre os filhos de Kunfi e Madri. Ou que o rei Drupada e seus filhos, e todos os seus ministros de estado, sejam assediados com presentes de grande valor, para que eles possam abandonar a causa de Yudhishthira, o filho de Kunfi. Ou que nossos espiões induzam os Pandavas a se instalarem nos domínios de Drupada, por descreverem para eles separadamente a inconveniência de residir em Hastinapura, para que, separados de nós, eles possam se instalar permanentemente em Panchala. Ou que alguns espiões inteligentes, cheios de recursos, semeiam sementes de discórdia entre os Pandavas, fazendo-os ciumentos uns dos outros. Ou que eles incitem Krishna contra seus maridos. Ela tem muitos maridos e isso não apresentará nenhuma dificuldade. Ou, deixemos que alguns procurem fazer os próprios Pandavas ficarem descontentes com Krishna, em cujo caso Krishna também ficará descontente com eles. Ou, ó rei, que algum espião inteligente, indo para lá, secretamente planeje a morte de Bhimazena. Bhima é o mais forte deles todos. Confiando em Bhima somente, os Pandavas costumavam nos desrespeitar. Antigamente, Bhima é feroz e valente e o único refúgio dos Pandavas. Se ele for morto, os outros ficarão privados de força e energia. Carentes de Bhima, que é seu único amparo, eles não mais se esforçarão para recuperar o reino. Arjuna, ó rei, é invencível em batalha se Bhima protege a sua retaguarda. Sem Bhima, Arjuna não é igual nem à quarta parte de Radeya. De fato, ó rei, os Pandavas
Conscientes da sua própria debilidade sem Bhima e da nossa força não vão realmente se esforçar para recuperar o reino. Ou se, ó monarca, eles vierem para cá e demonstrarem docilidade e obediência a nós, nós então procuraremos reprimi-los de acordo com os ditames da ciência política, como explicados por Kanika. Ou nós podemos tentá-los por meio de belas moças, então a princesa de Panchala ficará aborrecida com eles. Ou, ó Radeya, que mensageiros sejam despachados para trazê-los para cá, para que, quando chegarem, nós possamos, através de agentes de confiança, por alguns métodos acima mencionados, fazer-los serem mortos? Esforça-te, ó Pai, para empregar qualquer um desses, vários métodos que pareça infalível para ti. O tempo passa. Antes que a sua confiança no rei Drupada, aquele touro entre homens, esteja estabelecida, nós podemos ter êxito, ó monarca, em uma batalha com eles. Mas depois que a sua confiança for estabelecida em Drupada, nós com certeza fracassaremos. Essas, ó Pai, são as 391 minhas ideias para a derrota dos Pandavas. Julga se elas são boas ou ruins. O que, ó Karna, tu pensas? 204. Continuação do Viduragamana Parva. Vaisampayana disse, assim abordado por Duryodhana, Karna disse, não me parece, ó Duryodhana, que o teu raciocínio é bem fundamentado. Ó perpetuador da linhagem Kuru, nenhum método terá sucesso contra os Pandavas. Ó príncipe corajoso, antes, por vários meios sutis, tu tentaste seriamente realizar os teus desejos. Mas mesmo assim tu fracassaste em matar teus inimigos. Eles estavam então vivendo perto de ti, ó rei. Eles eram então imaturos e bem jovens, mas tu ainda assim não pudeste feri-los. Eles estão agora vivendo longe, crescidos, bem desenvolvidos. Os filhos de Kunfi, ó tu de resolução firme, não podem agora ser feridos por quaisquer maquinações sutis tuas. Essa é a minha opinião. Como eles são ajudados pelos próprios destinos, e como eles estão desejosos de recuperar seu reino ancestral, nós nunca conseguiremos prejudicá-los por quaisquer meios em nosso poder. É impossível criar desunião entre eles. Não podem nunca ser desunidos aqueles que tomaram todos uma esposa comum. Nem nós conseguiremos desafeiçoar Krishna dos Pandavas por algum dos nossos espiões. Ela os escolheu como maridos quando eles estavam em adversidade. Ela os abandonaria agora que eles estão em prosperidade. Além disso, mulheres sempre gostam de ter muitos maridos. Krishna realiza o seu desejo. Ela nunca poderá ser separada dos Pandavas. O rei de Panchala é honesto e virtuoso, ele não é avarento. Mesmo que nós oferecêssemos o nosso reino inteiro, ele não abandonaria os Pandavas. O filho de Drupada também é possuidor de todas as habilidades, e tem afeição pelos Pandavas. Portanto, eu não penso que os Pandavas podem agora ser prejudicados por quaisquer meios sutis em teu poder. Mas, ó touro entre homens, é isto o que é bom e aconselhável para nós agora. Atacar e derrotá-los até que eles sejam exterminados. Que esse modo de ação se recomende para ti. Contanto que o nosso partido esteja forte e o do rei dos Panchalas esteja fraco, nós poderemos atacá-lo sem nenhum escrúpulo. Ó filho de Gandhari, enquanto os inúmeros veículos e animais, amigos, e tribos simpatizantes deles não estiverem reunidos, continua, ó rei, a mostrar a tua bravura. Enquanto o rei dos Panchalas junto com seu filho dotado de grande coragem não decidir lutar conosco, enquanto isso, ó rei, mostra a tua bravura. Ó rei, exerce a tua destreza antes que aquele da tribo Vrisni, Krishna, venha com a hoste e adversidade de Drupada, arrastando tudo diante de si, para restaurar os Pandavas ao seu reino paterno.
riquezas, todos os artigos de lazer, reino, não há nada que Krishna não possa sacrificar pelos Pandavas. O ilustre Bharata adquiriu toda a terra somente por sua bravura. Indra adquiriu a soberania dos 3 mundos somente pela bravura. Ó rei, a bravura é sempre louvada pelos kshatriyas. Ó touro! Entre os kshatriyas, a bravura é a principal virtude dos corajosos. Que nós. 392. Portanto, ó monarca, com nosso exército grande composto de 4 tipos de tropas, derrotemos Drupada sem perda de tempo, e tragamos os Pandavas para cá. De fato, os Pandavas não podem ser derrotados por nenhuma política de conciliação, presentes, riquezas e subornos, ou desunião. Vence-os, portanto, por tua bravura. E vencendo-os por tua bravura, governa esta vasta terra. Ó monarca! Eu não vejo nenhum outro meio pelo qual nós possamos realizar nosso objetivo. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Radeya, Dhritarashtra. Dotado de grande força, o aplaudiu muito. O monarca então dirigiu-se a ele e disse: Tu, ó filho de Suta, és dotado de grande sabedoria e habilidoso com armas. Essas tuas palavras, portanto, favoráveis à exposição de coragem, combinam bem contigo. Mas que Bhishma, e Drona, e Vidura, e vocês 2, deliberem juntos. E adotem a sugestão que leve ao nosso benefício. Vaisampayana continuou, então o rei Dhritarashtra chamou todos aqueles ministros célebres e trocou ideias com eles. 205. Continuação do Viduragamana Parva. Vaisampayana disse, pedido por Dhritarashtra para dar sua opinião, Bhishma respondeu: ó Dhritarashtra, uma rixa com os Pandavas é algo que eu não posso nunca aprovar. Como tu és para mim, assim foi Pandu sem dúvida. E os filhos de Gandhari são para mim como os de Kunfi. Eu devo proteger a eles tanto quanto aos teus filhos, ó Dhritarashtra. Ó rei, os Pandavas são tão próximos de mim quanto eles são do príncipe do Ryodna ou de todos os outros Kurus. Sob essas circunstâncias, uma disputa com eles é algo que eu nunca gostaria. Fazendo um acordo com aqueles heróis, que metade da terra seja dada a eles. Este é sem dúvida o reino paterno daqueles principais da linhagem Kuru. Ó do Ryodna. Como tu vês este reino como tua propriedade paterna, os Pandavas também o veem como sua posse paterna. Se os renomados filhos de Pandu não obtiverem um reino, como pode este ser teu, ou de qualquer outro descendente da linhagem Bharata? Se tu consideras que tens legalmente o direito de tomar posse do reino, eu penso que eles também têm o direito de legalmente herdar a posse deste reino. Antes de ti, dá a eles metade do reino quietamente. Isso, ó tigre entre homens, será benéfico para todos. Se tu agires de outra maneira, o mal cairá sobre todos nós. Tu também serás coberto de desonra. Ó do Ryodna, te esforça para manter o teu bom nome. Um bom nome é, de fato, a fonte de força de um homem. É dito que alguém que perdeu sua reputação vive em vão. Um homem, ó Kaurava, não morre enquanto a sua fama durar. Um homem vive tanto quanto a sua fama permanece, e morre quando esta acaba. Segue, ó filho de Gandhari, a prática que é digna da linhagem Kuru. Ó tu de braços poderosos, imita os teus próprios ancestrais. Nós somos afortunados pelo fato de os Pandavas não terem perecido. Nós somos afortunados por Kunfi estar viva. Nós temos sorte pelo vil Puroshana. 393. Sem poder realizar seu propósito, ter perecido. Desde que eu soube que os filhos da filha de Kuntibo já tinham morrido queimados, ó filho de Gandhari, eu mal fui capaz de me encontrar com qualquer criatura viva. Ó tigre entre homens, sabendo do destino que tragou Kunfi, o mundo não considera Puroshana tão culpado
quanto te considera. Ó rei, a fuga, portanto, dos filhos de Pandu com vida daquela conflagração e seu reaparecimento acabam com a tua má reputação. Saibas, ó tu, da linhagem Kuru, que enquanto aqueles heróis viverem o próprio manejador do trovão não poderá privá-los de sua parte do reino ancestral. Os Pandavas são virtuosos e unidos. Eles estão sendo injustamente afastados da parte igual do reino a qual têm direito. Se tu queres agir corretamente, se tu queres fazer o que é agradável para mim, e se tu procuras o bem-estar de todos, então dá metade do reino para eles. 206. Continuação do Viduragamana Parva. Vaisampayana disse, depois que Bhishma tinha acabado de falar, Drona falou, dizendo, ó rei Dhritarashtra, é sabido por nós que amigos convocados para consulta devem sempre falar o que é certo, verdadeiro, e que conduz à fama. Ó Majestade, eu tenho a mesma opinião que o ilustre Bhishma nessa questão. Que uma parte do reino seja dada aos Pandavas. Essa é a virtude eterna. Envia, ó Bharata, até Drupada sem perda de tempo um mensageiro de fala agradável, levando consigo um grande tesouro para os Pandavas. E que o homem vá até Drupada carregando presentes caros para ambos, os noivos e a noiva, e que este fale ao monarca do teu aumento de poder e dignidade resultante desta nova aliança com ele. Ó monarca, que o homem saiba também que tu mesmo e Duryodhana ficaram muito contentes por causa do que aconteceu. Que ele diga isso repetidamente para Drupada e Dhristadyumna. E que ele fale também acerca da aliança como tendo sido extremamente apropriada e agradável para ti. E de tu mesmo sendo digno dela. E que o homem repetidamente concilie os filhos de Kunfi e os de Madri, com palavras apropriadas. E por tua ordem, ó rei, que ornamentos em abundância de ouro puro sejam dados para Draupadi. E que, ó touro da raça barata, presentes apropriados sejam dados a todos os filhos de Drupada. Que o mensageiro então proponha a volta dos Pandavas para Hastinapura. Depois que os heróis tiverem a permissão de Drupada para virem para cá, que Dussasana e Vikarna saiam com uma bela comitiva para recebê-los. E quando eles tiverem chegado a Hastinapura, que aqueles principais dos homens sejam recebidos com afeto por ti. E que eles sejam então instalados em seu trono paterno, de acordo com os desejos do povo do reino. Esse, ó monarca da linhagem de Bharata, é o que eu penso que deve ser o teu comportamento em relação aos Pandavas que são para ti assim como os teus próprios filhos. Vaisampayana continuou, depois que Drona tinha parado de falar, Karna falou. Outra vez, Bhishma e Drona estão mal acostumados com a riqueza que é tua e 394. Favores conferidos por ti. Eles são também sempre considerados por ti como teus amigos de confiança. O que pode, portanto, ser mais divertido do que ambos te darem conselhos que não são para o teu bem? Como pode o sábio aprovar esse conselho que é pronunciado bem por uma pessoa falando com má intenção, mas cuidando de esconder a maldade de seu coração? De fato, em uma época de infortúnio, amigos não podem nem beneficiar nem prejudicar. Toda a felicidade de alguém ou o contrário depende do destino. Os homens que são sábios e os que são tolos, os jovens e os velhos, os que têm aliados e os que não têm, todos ficam, isto é visto em todo lugar, felizes ou tristes às vezes. É sabido por nós que houve, antigamente, um rei de nome Anvuvisha, tendo sua capital em Rajagriha. Ele era o rei de todos os chefes Magadhas. Ele nunca cumpria os seus deveres. Todo o seu esforço consistia em inalar o ar. Todos os seus assuntos estavam nas mãos de seu ministro. E seu ministro, chamado Mahakarni, tornou-se a autoridade suprema do Estado. Considerando-se todo-poderoso, ele começou a desrespeitar
o rei. E o patife se apropriou de tudo o que pertencia ao rei, suas rainhas e tesouro. E soberania. Mas a posse de tudo aquilo, ao invés de satisfazer sua avareza, somente serviu para inflamá-la mais. Tendo-se apropriado de tudo o que pertencia ao rei, ele cobiçou o trono. Mas nós sabemos que mesmo com todos os seus melhores esforços ele não conseguiu adquirir o reino do monarca, seu mestre. Mesmo que o último fosse desatento aos negócios e se contentasse somente em respirar o ar. O que mais pode ser dito, ó rei, além de que a soberania daquele monarca dependia do destino? Se, portanto, ó rei, este reino estiver estabelecido em ti pelo destino, este certamente continuará contigo, mesmo que todo o mundo se torne teu inimigo. Se, no entanto, o destino ordenou o contrário, por mais que tu te esforces, ele não continuará teu. Ó erudito, lembrando-te de tudo isso, julga a honestidade ou não dos teus conselheiros. Averigua também quem entre eles é mau e quem falou bem e sabiamente. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Karna. Drona respondeu: como tu és perverso, é evidente que tu disseste isso por causa da maldade da tua intenção. É para prejudicar os Pandavas que tu nos criticas. Mas saibas, ó Karna, que o que eu disse é para o bem de todos e para a prosperidade da linhagem Kuru. Se tu consideras que tudo isso produzirá o mal, declara tu mesmo o que é para o nosso bem. Se o bom conselho que eu dei não for seguido, eu penso que os Kurus serão exterminados em pouco tempo. 207. Continuação do Viduragamana Parva. Vaisampayana disse, depois que Drona havia dito isso, Vidura falou, dizendo: ó monarca, teus amigos sem dúvida estão te dizendo o que é para o teu bem. Mas como tu estás relutante em escutar o que eles dizem, as palavras deles mal acham um lugar em teus ouvidos. O que o mais notável da família Kuru, Bhishma, o filho de Suntanu, disse, é excelente e é para o teu bem. Mas tu não o escutas. O 395. Preceptor Drona também disse muita coisa que é para o teu bem, embora Karna, o filho de Radha, não o considere assim. Mas, ó rei, refletindo bem, eu não acho que alguém possa ser melhor amigo para ti do que estes dois leões entre homens, Bhishma e Drona, ou alguém que possa sobrepujá-los em sabedoria. Estes dois velhos em idade, em sabedoria, e em erudição sempre te considerarão, ó rei, e aos filhos de Pandu, com imparcialidade. Sem dúvida, ó rei da linhagem Bharata. Eles são ambos, em virtude e veracidade, não inferiores a Rama, o filho de Dasaratha, e a Gaia. Nunca antes eles te deram algum mau conselho. Tu também, ó monarca, nunca os ofendeste. Porque, portanto, estes tigres entre os homens, que são sempre sinceros, te dariam agora um mau conselho. Especialmente quando tu nunca os ofendeste. Dotados de sabedoria, estes principais dos homens, ó rei, nunca te darão conselhos desonestos. Ó descendente da linhagem Kuru, é minha firme convicção que estes dois conhecedores de todas as regras de moralidade, nunca, tentados por riqueza, proferiram algo que revele um espírito de parcialidade. O que eles disseram, ó Bharata, eu considero muito benéfico para ti. Sem dúvida, ó monarca, os Pandavas são teus filhos tanto quanto Duryodhana e os outros são aqueles ministros, portanto, que te dão algum conselho repleto de maldade para com os Pandavas não buscam realmente os teus interesses. Se há alguma parcialidade no teu coração, ó rei, para com os teus próprios filhos, aqueles que por seus conselhos procuram trazê-la para fora, certamente não te fazem nenhum bem. Portanto, ó rei, estas pessoas ilustres dotadas de grande esplendor, eu penso, não disseram nada direcionado para o mal. Tu, no entanto, não compreendes isso. O que estes touros entre os homens disseram com relação à invencibilidade
Dos Pandavas é totalmente verdadeiro. Não pensas de outra maneira sobre isso, ó tigre entre homens. Abençoado sejas. Poderia o forte Dhananjaya, o filho de Pandu, que usa a mão direita e a esquerda com igual habilidade, ser vencido em batalha pelo próprio Magavata? Poderia o grande Bhimazena de braços fortes, possuidor do poder de 10.000 elefantes, ser vencido em batalha pelos próprios imortais? Quem também que deseje viver poderia vencer em batalha os gêmeos Nakula e Surdeva, que são como os filhos do próprio Yama, e bem hábeis em combate? Como também poderia o mais velho dos Pandavas em quem a paciência, piedade, generosidade, verdade e destreza sempre vivem juntos, ser conquistado? Aqueles que têm Rama, Valadeva, como aliado, e Janardana, Krishna, como conselheiro, e Satyaki como partidário, já derrotou todos em guerra? Aqueles que têm Drupada como sogro, e os filhos de Drupada, os irmãos heroicos, Drishtadyumna e outros da linhagem Prisata, como cunhados, são certamente invencíveis. Lembrando-te disso, ó monarca, e sabendo que sua reclamação ao reino já está diante de ti, te comporta virtuosamente em relação a eles. A mancha da calúnia está em ti, ó monarca, por causa daquela ação de Puroshana. Lava-te disso agora por meio de um bom comportamento para com os Pandavas. Este teu bom comportamento, ó monarca, favorável aos Pandavas, será uma ação de grande benefício para nós, protegendo as vidas de todos nós, que pertencemos à linhagem Kuru, e levando ao crescimento de toda a classe Kshatriya. Nós antigamente guerrearmos com o rei Drupada, e se pudermos agora tê-lo como aliado, nós fortaleceremos o nosso partido. Os Dasarras, ó rei, são numerosos e fortes. Saibas que, onde Krishna está, todos eles devem estar, e 396. Onde Krishna está, a vitória também estará. Ó rei, quem, ao menos que tenha sido amaldiçoado pelos deuses, procuraria efetuar por meio da guerra aquilo que pode ser efetuado por conciliação. Sabendo que os filhos de Parita estão vivos, os cidadãos e outros súditos do reino ficaram muito contentes e ávidos para vê-los. Ó monarca, age de um modo que seja agradável para eles. Duryodhana e Karna e Sakuni, o filho de Suvala, são pecaminosos, tolos e jovens, não os escutes. Tu és possuidor de todas as virtudes, e eu há muito tempo atrás te disse, ó monarca, que por um erro de Duryodhana os súditos deste reino seriam exterminados. 208. Continuação do Viduragamana Parva. Vaisampayana disse, ouvindo estes vários discursos, Dhritarashtra disse, o erudito Bhishma, o filho de Suntanu, e o ilustre Risidrona, e tu mesmo também, Vidura, tem dito a verdade e também o que é mais benéfico para mim. De fato, como todos aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos heroicos de Kunfi são filhos de Pandu, assim eles são, sem dúvida, meus filhos segundo a lei. Como meus filhos têm direito a este reino, assim os filhos de Pandu certamente têm o mesmo direito. Portanto, te apressa em trazer para cá os Pandavas junto com sua mãe, tratando-os com consideração afetuosa. Ó tu da linhagem de Bharata, traze também Krishna de beleza celeste junto com eles. Por pura boa sorte os filhos de Parita estão vivos, e somente por boa sorte aqueles poderosos guerreiros em carros obtiveram a filha de Drupada. É apenas por boa sorte que nossa força aumentou e que Puroshana pereceu. Ó tu de grande esplendor, e é por essa boa sorte que minha grande angústia acabou. Vaisampayana continuou, então Vidura, por ordem de Dhritarashtra, foi, ó Bharata, até Yajnasena e os Pandavas. E ele viajou para lá levando consigo numerosas joias e várias espécies de riquezas para Draupadi e para os Pandavas. E para Yajnasena também. Chegando à residência de Drupada, Vidura
conhecedor de todas as regras de moralidade e sagaz em todas as ciências. Devidamente visitou e abordou o monarca. Drupada recebeu Vidura de forma apropriada e ambos perguntaram sobre o bem-estar um do outro. Vidura então viu lá os Pandavas e Vasudeva. Logo que os viu, ele os abraçou com afeto e perguntou sobre o seu bem-estar. Os Pandavas também, junto com Vasudeva, na devida ordem, reverenciaram Vidura de inteligência imensurável. Mas Vidura, ó rei, em nome de Dhritarashtra, repetidamente perguntava com grande afeto sobre o seu bem-estar. Ele então deu, ó monarca, para os Pandavas, para Kunfi e para Draupadi, e para Drupada e para os filhos de Drupada, as joias e vários tipos de riqueza que os Kauravas tinham enviado através dele. Possuidor de inteligência incomensurável, o modesto Vidura então, na presença dos Pandavas e Keshava, dirigiu-se ao bem-educado Drupada desta maneira. 397. Com teus ministros e filhos, ó monarca, ouve que eu digo. O rei Dhritarashtra, com seus ministros, filhos e amigos, com alegria no coração, ó rei, repetidamente perguntou sobre o seu bem-estar. Ó monarca, ele está muito satisfeito com esta aliança contigo. Assim também, ó rei, Bhishma de grande sabedoria, o filho de Suntanu, com todos os Kurus, perguntaram sobre o teu bem-estar com todo o respeito. Drona também de grande sabedoria, o filho de Barandvaja e teu caro amigo, abraçando-te mentalmente, perguntou sobre a tua felicidade. Ó rei dos Panchalas, Dhritarashtra e todos os Kurus, por causa dessa aliança contigo se consideram supremamente abençoados. Ó Yajnasena, o estabelecimento dessa aliança contigo os fez mais felizes do que se eles tivessem adquirido um novo reino. Sabendo de tudo isso, ó monarca, permite aos Pandavas revisitarem seu reino ancestral. Os Kurus estão extremamente ávidos para ver os filhos de Pandu. Estes touros entre homens estiveram muito tempo ausentes de seu reino. Eles, assim como Parita, devem estar muito ansiosos para ver sua cidade. E todas as senhoras Kuru e os cidadãos e nossos súditos estão avidamente esperando para ver Krishna, a princesa de Panchala. Portanto, é minha opinião, ó monarca, que tu deves, sem demora, dar permissão para os Pandavas irem para lá com sua esposa. E depois que os Pandavas ilustres, ó rei, tiverem recebido a tua permissão, eu enviarei a comunicação para Dhritarashtra por meio de mensageiros velozes. Então, ó rei, os Pandavas partirão com Kunfi e Krishna. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original. Por Kizari Mohangaguli de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores e para a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliette Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto.